galera, tudo beleza? Hoje eu vim falar pra vocês sobre mixagem. Todo mundo vem falar, porque você faz produção musical e etc. Não. A gente faz produção musical e mixagem. São coisas diferentes. A mixagem é uma etapa da produção musical toda. Então hoje nós vamos ver o que é mixagem e em qual etapa da produção musical toda ela entra. E o que entra para começar a mixar e o que sai a partir da mixagem. De uma forma bem simplificada, a mixagem é a soma de diversos arquivos de áudio. A gente chama de arquivos porque hoje a gente geralmente trabalha com arquivos de áudio digital, por isso que eu chamo de arquivo. Mas pode ser qualquer informação de áudio gravada em algum formato, seja uma fita, seja no vinil, etc. E depois você passa para fita para poder mixar e assim por diante. Enfim, é a junção de várias tracks. Normalmente nós chamamos essas tracks de stems, que são impressões de áudio dentro de uma fita, como eu falei, ou então dentro do computador. Você tem diversos arquivinhos de áudio e você junta todos eles com o mesmo time de acordo com a produção dentro do seu DAW, ou então em uma mesa analógica, processando nela e gravando numa fita analógica, ou então gravando no DAW novamente. Então o processo de mixagem é basicamente a construção de uma arte, ou seja, é o discurso que a música tem desde o começo, com todos os elementos dela junto. Então, basicamente, pessoal, a gente tem a composição, depois nós temos a produção musical, e depois da produção musical, que envolve a gravação, o sampleamento, ou então a síntese de algum outro elemento, nós temos, no final das contas, a mixagem e depois a masterização. Ou seja, existem outras etapas antes da mixagem. Muitas vezes a gente já faz processamento de áudio nessas outras etapas, por isso que as pessoas às vezes se confundem. Na verdade, a gente está pensando no produto final. A ideia é você já ter uma ideia sobre o que vai ser o produto final. Se você estiver sampleando, se você estiver sintetizando algum timbre, se você estiver gravando alguma coisa. E nesses processos nós já temos alguns tipos de processamento, como por exemplo a compressão. Muitas vezes a gente já grava comprimindo uma coisa, equalizando ou fazendo algum outro tipo de processo. Não que necessariamente dentro de uma dessas etapas a gente vá procurar algum desses processamentos específicos. Como eu falei para vocês num outro vídeo sobre 5 métodos de mixagem, não tem regras, você vai ter um objetivo específico e a partir daquele objetivo você vai construindo medidas para chegar até aquilo. E quem grava, quem sintetiza, quem sampleia, já tem que pensar como quer soando o produto final. Por isso que o produtor musical é o cabeça que tem que direcionar isso tudo. Então a produção musical tem que ter todos esses tracks finalizados para poder passar para o engenheiro de mixagem. E quando eu digo finalizados, eu digo editados também. Às vezes você vai querer uma afinação específica na voz, um efeito, ou então uma desafinação específica, ou já um reverb inserido em uma determinada informação de áudio, que depois o engenheiro de mixagem vai interpretar o que é aquilo, às vezes colocar um outro instrumento no mesmo tempo de reverb, ou então não, e assim por diante. É uma arte, você vai construir o discurso da música em diversos aspectos, seja de frequência, de compressão, de processamento, de dinâmica em geral e de estrutura de ganho. Então a mixagem é basicamente isso, a junção de diversos stems de áudio, ou seja, arquivos de áudio ou então faixas, fonogramas já gravados, que você pode processar eles para construir uma história, construir uma emoção de acordo com o andar da música. Aí você pensa, poxa, mas Alvin, quando é que começou esse negócio de mixagem? O cara começou a mixar com vários tracks ao mesmo tempo, a partir de quando isso? Não, a mixagem começou muito antes. Ela começou durante o próprio processo de gravação. Ela não era um processo individual, uma etapa individual de todo o processo de produção fonográfica. Então quando a gente olha lá para trás, durante a gravação mecânica, onde a gente tinha o fonoautógrafo e depois o fonógrafo, com o cara girando uma manivelinha e gravando em um disco, o posicionamento dos instrumentistas na sala e o posicionamento daquele cone que captava determinava o que ia ser a mixagem, que era o balanço de volume, o balanço de frequências de acordo com a sala e com a acústica do ambiente. Então esse era o processo de mixagem lá antes da década de 20. Depois da ascensão da gravação e da transdução elétrica, a coisa toda mudou e a gente teve as multitracks, né? Ou seja, você consegue gravar separadamente ou então em conjunto diversos tracks ao mesmo tempo em uma fita. Isso aconteceu lá pela década de 40, mas começou a se popularizar cada vez mais de acordo com a década de 50, 60 e assim por diante até a gente chegar até o áudio digital, que é o que nós temos a partir da década de 80. Então nós temos uma segmentação aí. Uma época você tinha a gravação analógica e o áudio elétrico, e depois surgiu o áudio digital. Aí as coisas começaram a ficar ao mesmo tempo coexistindo, sendo que uma não estava muito bem desenvolvida, no caso o áudio digital, e a gravação elétrica estava bem desenvolvida.
Aí os computadores começaram a ter um processamento muito mais evoluído e o áudio digital começou a andar e evoluir mais e mais. Então hoje é muito difícil você ver um engenheiro de mixagem que não utilize os dois mundos, tanto o mundo analógico como o digital. Mesmo que ele diga que ele não use, no final das contas vai para o Spotify ou para o YouTube ou para algum lugar assim onde tem áudio digital. Então, durante o processo de mixagem, pode ser que ele não realize realmente nenhum processamento digital, mas depois da master, provavelmente, por conta da comercialização e da escuta das pessoas da música, do consumo delas, ela vai ser digital. Ah, mas Alvin, qual que é a diferença do analógico para o digital? Bom, nós temos várias diferenças. Uma delas é a própria estrutura de ganho. Os equipamentos analógicos precisam de um certo nivelamento específico para que eles tenham um desempenho em determinado nível de tensão do sinal, seja em dBu, dBvolt, etc. Tem um vídeo que eu falo sobre o que é dB, o que é hertz, e se você quiser ver esse vídeo, você pode clicar nesse card aqui em cima. Já na mixagem digital, ele faz um sampling, ou seja, uma leitura dos pontos de dinâmica da música, do clock, etc, que eu também falei sobre áudio digital nesse outro vídeo, onde eu falo sobre como funciona uma placa de áudio. Bom, o áudio digital tem um range dinâmico diferente do range dinâmico do áudio analógico, e as medições também são diferentes, a gente trabalha com dBFS, etc. Então, nós temos um nível de dinâmica muito maior hoje no áudio digital com a evolução dos computadores e dos processadores, onde a gente tem 32-bit floating point, que a gente chama, ou seja, você tem um range dinâmico muito maior e uma variedade de dinâmica na música muito maior. Então você consegue gravar com uma qualidade muito boa e com muita variação dinâmica. Já no áudio analógico, você vai ter um range dinâmico às vezes até menor, quando a gente está comparando, obviamente, a 32-bit floating point. Então você vai ter uma distorção harmônica específica e alguns tipos de características do áudio analógico que vão ser diferentes da do áudio digital. Assim, você vai saber dentro do seu DAW qual o range dinâmico que cada plugin tem e que o seu próprio DAW tem de acordo com o processamento que o seu computador tem disponível. Agora, galera, vamos parar de papo teórico e tal, que é muito massa, mas vamos dar uma olhada lá no Amix que eu vou falar de alguns pontos para vocês. Então, galera, eu vou mostrar alguns processamentos que eu fiz durante a produção e a noção que eu tive quando eu pensei, poxa, isso aqui já está pronto para ir para mixagem. E o que eu fiz para poder começar a mixagem. Aí depois eu vou abrir um outro arquivo e vou mostrar por dentro da mixagem. Bora lá? Bom, reparem que eu fiz algumas automações aqui e a gente já pode ter uma noção de que alguns parâmetros em alguns tipos de processadores de áudio já são feitos na própria produção. Ou seja, não necessariamente você vai esperar para fazer os processamentos só na mixagem. Alguns que já são muito óbvios e que ajudam a música a soar melhor no fonograma já vão ser feitos aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada primeiro aqui nessas cordas, tá? Vou dar um zoom. E vocês podem ver que aqui eu já tenho algumas automações, reparem. Eu tenho esse volume, né, dessas cordas. E tenho também aqui um VCA, que ele está controlando todos os outros instrumentos, né, ou seja, todas as cordas, tá? E aqui embaixo eu tenho a bateria toda, a percussão toda em MIDI, tá? Ainda.
E aqui eu também tenho mais automações. Filtros principalmente, né? Vou abrir aqui pra gente poder ver esses filtros. Ó, na minha mixer eu já tenho várias coisas aqui, né? Estão vendo? Então vocês perguntam, pô, mas Alvin, para que servem esses processamentos agora na fase de produção, se você não está mixando? Eles servem para que eu tenha o timbre que eu procuro, que eu pensei musicalmente para cada elemento dentro da música, para a função que ele tem. Então eu estou sempre mirando lá no processo final depois da música masterizada. Claro que algumas coisas eu não vou fazer aqui por vários motivos. Quando nós estamos trabalhando em The Box, é muito importante acompanhar um determinado indicador. Um deles é a estrutura de ganho que nós temos para que o áudio não clipe, né? E um outro é a quantidade de processamento que o seu computador tem disponível para poder somar esses canais. Então, por mais que eu não esteja na fase de mixagem, trabalhando com vários plugins assim, já pede um pouco do meu processamento. Vocês podem ver aqui. Não está pedindo muito porque essa música acabou não tendo tanto processamento durante a produção. Eu costumo não fazer muita coisa, eu costumo fazer mais edições, afinações e assim por diante. Quando eu gravo cantores, às vezes eu pego alguns processamentos de efeito na voz e faço algumas coisas meio freaks que ficam ao redor da voz, dependendo do gênero, dependendo da música, sempre depende, né? Então, aqui nesse caso, reparem, quem está usando mais processamento, eu posso verificar aqui dentro do meu controle de processamento da performance do próprio Studio One. Então, eu tenho o Arousal, pegando a quantidade X de processamento. Tá vendo? Ele está com 0 de latência, mas eu posso ver aqui a porcentagem e quanto de CPU que eles estão pegando. Tá vendo? O Guitar Rig, por exemplo, está pegando 12% do meu processamento, aí eu tive um pulo de 20%. Isso depende do rendimento do próprio plugin e dentro da estrutura da arquitetura que tem o software. Então, após realizar todos esses processamentos, eu já tenho todos os timbres e todos os instrumentos encaixados. Então, o que eu ainda não tenho na produção é o processamento de dinâmica mais adequado para cada instrumento, também com a resposta de frequência de cada um deles, a ambiência, a profundidade, todo o discurso de áudio, que a gente consegue construir, na verdade, através do áudio, para o próprio fonograma final, para a música. E isso eu só consigo chegar, de fato, mixando a música. Quando a gente vai mixar, a gente evita ficar trabalhando com MIDI e instrumentos virtuais, que são processos que você tem que fazer na produção. Por isso que é muito importante você separar os dois processos. Terminou de mixar, exporta os stems e abre de novo um novo projeto, uma nova song, ou seja lá como o seu DAW chama. Aí você vai ter o seu processamento liberado para poder trabalhar com diferentes plugins de processamento de áudio sem ficar pensando em composição, em timbre, em outras coisas que são relacionadas ao processo anterior de produção. Então agora, galera, eu vou abrir o processo de mixagem dessa música para vocês terem uma comparação de não mixada e mixada. Então, bora dar uma ouvida lá na mixagem.
Então, pessoal, aí eu realizei diversos tipos de processamentos para poder juntar as coisas. Reparem nos reverbs, nos efeitos e na profundidade, como está diferente. E nós automamos todos esses parâmetros de acordo com a necessidade de cada parte da forma da música. Então a mixagem é uma construção para que você possa enfatizar, que você possa contribuir para a obra e para o fonograma. Então, com a música mixada, a gente consegue ter essa percepção de, com as diferentes partes da forma da música, uma construção artística, ou seja, um momento de um pouco mais de tensão, um momento de impacto, um momento sem que as coisas desapareçam, parem de dar determinada emoção e assim por diante. Às vezes você quer diminuir a dinâmica, mas você não quer matar a música, não quer perder o ouvinte. E isso a mixagem ajuda bastante a fazer. Para que a gente possa ter um panorama mais legal ainda, vamos dar uma ouvida num trecho específico da música, comparar a produção com a mixagem. Música produzida primeiro. A música mixada. Eu acho que isso já dá para dar uma boa noção para vocês de o que a mixagem faz no final das contas. Então, galera, espero que tenha ficado claro a diferença entre o processo de mixagem e o processo de produção, e tudo aquilo que está envolto no processo de mixagem e qual é a finalidade dele. Juntar os tracks e fazer um discurso pela música, construindo e reificando uma determinada emoção, um conjunto de emoções. É meio difícil dizer exatamente o que é, mas o artista e o produtor sabem para poder passar isso para o engenheiro de mixagem. Então, não deixem de separar bem as etapas de vocês. Ó, agora eu estou produzindo, terminei a produção, agora eu vou trabalhar só com áudio, vou para a mixagem e mixo separado. Produção musical, engenharia de mixagem. A engenharia de mixagem é uma etapa da produção musical como um todo. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Ah, e se você está montando seu home studio agora e quer economizar uma baita grana, eu recomendo que você olhe o nosso e-book sobre como montar o seu home studio. Ele tem tudo o que você precisa para economizar uma baita grana e poder ter um melhor rendimento no seu estúdio, na sua casa, conseguindo fazer gravações e mixagens profissionalmente na sua própria residência. Se você quiser saber mais informações sobre ele, é só clicar nesse card que já está aparecendo aqui em cima. Beleza? Galera, valeu, um abração, até mais. Tchau, tchau.